Uma colega com cabeça de pedra cumprimenta Jin Yong, enquanto ele lembra de sua regra de tratar mulheres como rochas. Ele responde de forma bem desajeitada e reforça que essa virou uma crença inabalável para se proteger de traumas. Tudo começou na época da escola primária, quando Jin Yong acabou sendo rejeitado por garotas 20 vezes seguidas. Os motivos para os foras eram os mais bizarros possíveis, e aquilo foi destruindo a autoestima do coitado aos poucos. O garoto ficava completamente arrasado e chorava muito por se sentir extremamente machucado com tantas rejeições. Sem nenhuma confiança restante, ele decidiu criar um amigo imaginário para pedir conselhos sobre como lidar com isso. Esse amigo imaginário criado por ele se chama Jason e aparece para dar uma força nesse momento tão difícil. O conselho de Jason para resolver o problema era bem simples e consistia em pensar em todas as garotas como pedras. Jin passou anos meditando e treinando sua mente para repetir constantemente que as mulheres eram apenas rochas. Com o início do ensino fundamental, o treinamento deu tão certo que as garotas realmente pareciam estátuas de pedra. De volta ao presente, Jin é chamado por uma colega no corredor da escola e precisa lidar com a situação. A garota de pedra pergunta se ele quer estudar depois da aula, mas avisa para ele não criar falsas esperanças. Ele sabe muito bem que um simples sorriso ou convite não significa que a menina realmente esteja interessada nele. Para evitar qualquer chance de se machucar novamente, e Jin inventa que está ocupado e recusa o convite dela. Ele percebe que ver as mulheres como pedras tornou a tarefa de conversar com elas algo infinitamente mais fácil. Afinal, é muito simples falar com uma rocha sem deixar que qualquer tipo de sentimento atrapalhe a conversa de Jin. Então resolve chamar seu fiel amigo imaginário Jason para confirmar se ele concorda com esse pensamento. Jason, que agora se transformou em um homem extremamente musculoso, concorda plenamente com a lógica do garoto. Apesar de apoiar o amigo, o musculoso Jason, confessa que se preocupa dele acabar sozinho e nunca namorar ninguém. Jin rebate na hora, lembrando que os dois já tinham decidido desistir completamente desse negócio de romance. Ele prefere viver em paz assim do que ter que escutar que é estranho ou que não faz o tipo de alguma garota. Enquanto ele caminha tranquilamente para fora da escola, uma pessoa misteriosa percebe um celular caído no chão. De repente, Jin escuta uma voz feminina chamando por ele e acaba virando o rosto para ver quem está ali. A pessoa misteriosa estende a mão segurando o aparelho e avisa que ele acabou deixando o objeto cair. Uma linda garota de cabelos pretos diz que o celular parece pertencer a ele, enquanto se aproxima devagar. Ela entrega o telefone com um sorriso simpático, perguntando diretamente se o aparelho realmente é dele. Jin fica em absoluto choque ao olhar para ela e sente seu coração disparar com aquele encontro inesperado. O garoto arregala os olhos sem conseguir entender absolutamente nada do que está acontecendo naquele momento. Enquanto a jovem fica confusa com o silêncio dele, Jin se pergunta desesperadamente por que ela não é uma pedra. Ele entra em pânico total ao perceber que faz tempo demais que não olha diretamente para o rosto de uma menina real. Jin tenta se controlar ao máximo e implora mentalmente para manter a calma diante daquela situação maluca. A garota estranha a reação e pergunta por que ele não responde nada enquanto continua olhando fixamente para ela. O suor começa a escorrer pelo rosto do rapaz por causa do nervosismo extremo de estar tão perto de uma mulher real sem conseguir raciocinar direito. Jin acaba soltando do nada que acha a garota extremamente bonita. Ele trava na mesma hora ao se dar conta do terrível erro que acabou de cometer ao falar aquilo em voz alta. A jovem fica completamente surpresa e corada com o elogio repentino vindo de um completo desconhecido. Ela agradece sem jeito, enquanto Jin entra em desespero absoluto por ter agido de forma tão impulsiva. Ele pega o celular correndo, agradece pelo favor e pede desculpas antes de dar no pé o mais rápido possível. A menina fica parada no meio do pátio, sem entender absolutamente nada daquela reação tão esquisita dele. Jin sai correndo desesperado pelas ruas, enquanto se xinga de idiota por ter estragado tudo daquele jeito. Ele fica se martirizando por ter elogiado a beleza de uma garota que ele acabou de conhecer no meio do caminho. O pavor dele agora é que essa situação bizarra vire um boato terrível pela escola e acabe com sua paz de vez. A cena então muda para o grande complexo de apartamentos onde Jin mora e tenta se esconder de toda essa confusão. Já em casa, Jason tenta acalmar o amigo, dizendo que na verdade achou a atitude dele bem fofa e ousada. Jin continua super deprimido no chão, enquanto seu musculoso amigo imaginário pede para ele não se
cobrar tanto? O rapaz não consegue entender o motivo de apenas aquela garota não ter aparecido como uma pedra para ele. Jason admite que não sabe a resposta para esse mistério e pergunta o que o amigo pretende fazer a partir de agora. Jin-Young fica desesperado com o risco de surgir algum boato estranho se ele simplesmente ignorar o ocorrido. Ele morre de medo de passar por todo aquele sofrimento do passado de novo e ser taxado de esquisito por todos. Jason lamenta que uma situação dessas tenha acontecido mesmo depois de todo o árduo treinamento mental do garoto. Jin-Young fica encolhido no canto do quarto, se lamentando de que tudo na vida dele está completamente arruinado. Jason dá um soco na cabeça do amigo para fazer ele acordar para a realidade e parar de choramingar. O garoto reclama da dor do golpe, enquanto o amigo musculoso avisa para ele não enlouquecer e criar logo um plano. Jason sugere que o melhor a se fazer a partir de agora é simplesmente evitar qualquer contato com a garota. Ele lembra que ela é de outra sala e que as chances de se cruzarem de novo são bem baixas. Se ele tomar cuidado, Jin-Young concorda com o plano e se convence de que não há motivos para pânico se ele apenas conseguir desviar dela. No dia seguinte, as aulas começam normalmente e o rapaz tenta seguir sua rotina de antes, sem maiores problemas. A bela garota surge do nada no corredor da escola e acena alegremente, perguntando se ele se lembra dela. Jin-Young fica paralisado de pânico ao perceber que o plano de evitar a jovem falhou logo no primeiro dia. Ele clama por ajuda divina, enquanto seu amigo Jason diz para manter o controle e tentar agir com naturalidade. Jin-Young decide tratar a menina de forma indiferente, assim como faz com todas as outras garotas de pedra da escola. Para a surpresa dele, a jovem conta para a amiga que Jin-Young foi o garoto que a chamou de bonita no dia anterior. A amiga de pedra fica chocada com a revelação, enquanto a garota confessa ter ficado muito surpresa com a ousadia. O garoto começa a suar frio de tanto nervosismo, ao perceber que sua reputação está em sério perigo de ruir de vez. A menina faz uma pose charmosa e pergunta em tom de brincadeira se ela também está bonita no dia de hoje. Jin-Young fica completamente sem reação, enquanto as duas garotas começam a rir da cara dele no meio do corredor. Sem aguentar a pressão, Jin-Young simplesmente dá meia volta e sai correndo de lá, deixando a menina confusa. Jason elogia a fuga rápida, dizendo que foi uma jogada inteligente para não se meter em mais problemas. O rapaz foge enquanto se convence de que aquelas risadas eram apenas uma provocação para tirar sarro dele. Ele tenta colocar os pés no chão e promete a si mesmo não alimentar ilusões de que ela possa ter interesse nele. Enquanto a garota fica chateada com a situação, Jin-Young jura de pé junto que nunca mais vai cruzar o caminho dela. Porém, as coisas no destino do jovem raramente saem exatamente da forma que ele planeja em sua cabeça. A jovem se destaca de maneira absurda no meio de todas as outras garotas de pedra que andam pelo pátio. Ela avista o rapaz de longe e decide cumprimentá-lo com um aceno simpático, sem dar importância às fugas dele. Sem saída, Jin-Young dá uma arrancada brusca e se esconde atrás de um arbusto do colégio para não ser visto. Ele passa a desviar dela no corredor, fingindo que nem a viu passar e ignora totalmente a presença da jovem. O garoto corre de um lado para o outro, tampando os olhos sempre que percebe que ela está por perto. A menina começa a ficar muito irritada com toda essa rejeição desnecessária e as atitudes esquisitas dele. E no final do dia, ele suspira aliviado por ter conseguido sobreviver a mais uma jornada de desvios intensos. Cansado de tanto correr, Jin-Young volta para casa, precisando desesperadamente bolar uma nova estratégia. Ele caminha pensativo e se pergunta como sua vida escolar tranquila acabou se transformando nessa loucura. De repente, a garota aparece bem na frente dele com uma expressão extremamente séria e assustadora. Jin-Young quase morre de susto com a aparição surpresa, enquanto ela pergunta friamente se conseguiu assustá-lo. Ele treme de pavor, sem compreender por que o destino insiste em fazer os dois se esbarrarem a todo momento. A jovem o encara fixamente e pergunta de forma direta se ele vai simplesmente fugir dela de novo dessa vez. Ela reclama que é inacreditável o fato de tentar ser amigável enquanto ele continua ignorando sua presença. A jovem desabafa, irritada, dizendo que ele foge de seus olhares e pergunta se ela fez algo de errado pra ele. Jin-Young ouve ela dizer que ele é um cara muito estranho e fica sem saber onde enfiar a cara de tanta vergonha. Desesperado, ao notar que criou um grande mal-entendido, ele tenta achar uma desculpa rápida para se justificar. Ele começa a gaguejar, sem conseguir formular uma frase decente sob o olhar atento e impaciente da garota. A mente dele trabalha a 1000 por hora, tentando inventar qualquer mentira e convincente para sair daquela enrascada. Sob pressão, Jin-Young acaba confessando que todas as garotas parecem pedras para ele, exceto a própria jovem. A revelação bizarra deixa a garota completamente sem palavras, enquanto ela digere a declaração esquisita. Ele percebe, no mesmo segundo, a besteira colossal que acabou de proferir e sente um calafrio terrível na espinha. Jin-Young implora mentalmente por socorro enquanto seu amigo Jason aparece em choque total com a revelação. A garota fica paralisada e encarando um rapaz
rapaz com as bochechas vermelhas de timidez após ouvir aquela frase. As mãos do pobre garoto começam a tremer descontroladamente de tanto arrependimento e nervosismo extremo. Jin Yong fica tremendo de pavor por inteiro, sem conseguir olhar nos olhos dela. Após revelar seu maior segredo, a garota esboça uma reação discreta ao ouvir aquilo e começa a dar um leve sorriso no canto de sua boca. Sob a luz do entardecer, ela abre um belo sorriso, achando muita graça de toda a situação embaraçosa do rapaz. A garota pergunta o nome dele e o rapaz gagueja bastante, ao responder que se chama Park Jin-young. Ela se aproxima ainda mais, tocando na gravata dele e pergunta se pode lhe dizer uma coisa. A jovem se aproxima do rosto dele e diz, em tom provocativo, que o que ele acabou de falar foi um flerte. Jin-young fica completamente paralisado e em choque com a proximidade repentina da garota. Ele então se recorda do conselho valioso que seu amigo imaginário Jason deu quando ele ainda era criança. O primeiro conselho de tratar as mulheres como rochas acabou falhando miseravelmente naquele momento. A segunda regra era nunca alimentar falsas esperanças para não acabar se machucando, mas essa regra também falha totalmente porque o coração de Jin Yong começa a bater super rápido, a mente dele voa longe, e imaginando uma vida inteira de casado ao lado daquela garota. Nisso, o musculoso Jason aparece e dá um golpe na cabeça de Jin Yong para fazê-lo acordar daquele transe. O rapaz tenta se justificar, dizendo que faz 5 anos que não olhava para o rosto real de uma garota. Jin Yong percebe que simplesmente fugir dela não vai mais funcionar e pergunta ao amigo o que deve fazer. Jason aponta o dedo e afirma com convicção que o mais importante nessas situações é traçar um objetivo claro. Ele explica que ver as mulheres como pedras ajudava o garoto a manter a calma e não sentir absolutamente nada. Esse método bizarro era muito eficiente porque impedia que Jin Yong saísse com o coração partido de novo. Mas todo o plano desmoronou quando surgiu aquela jovem que não parecia em nada com uma rocha sem sentimentos. Jason acrescenta que ele não criou nenhuma imunidade contra garotas reais, o que trouxe à tona seu lado desajeitado. Jin Yong admite que o amigo está certo e teme que tudo acabe de forma trágica como no passado. De qualquer forma, o musculoso avisa que agora o rapaz só precisa manter a compostura perto dela. No dia seguinte, as aulas começam e o clima no colégio parece bem tranquilo para os estudantes. Jin Yong caminha pelo corredor com uma cara extremamente emburrada e tensa, chamando a atenção de todos. A bela jovem de cabelos pretos observa o rapaz de longe com uma feição que mistura curiosidade e surpresa. A amiga da garota comenta assustada que Jin Yong está encarando e com uma feição bem assustadora. Jin Yong pergunta ao mini Jason qual era o plano mesmo enquanto tenta enxergar de longe com dificuldade. O plano de dessensibilização consiste em encará-la até se acostumar e Jason sugere que ele tente sorrir um pouco. O rapaz tenta sorrir, mas acaba fazendo uma careta bizarra e assustadora que assustaria qualquer um. A garota fica visivelmente constrangida e confusa com a expressão medonha direcionada para ela. A amiga comemora, dizendo que Jin Yong sorriu para ela, enquanto a jovem simplesmente não sabe como reagir. A amiga acha estranho que ele seja tão óbvio no encarar e se pergunta se ele pensa que ela não está vendo Jin Yong. Acha que a distância impede que ela veja sua expressão, mas Jason confessa que está desconfortável assistindo aquilo. O amigo avisa para eles irem embora antes que os outros alunos comecem a tirar conclusões erradas. A jovem de cabelos pretos observa o garoto se afastar e fica pensativa com o comportamento dele. A amiga de capuz amarelo revela que Jin Yong é, na verdade, bem popular com as garotas da escola. A jovem fica surpresa com a informação e a amiga continua dizendo que algumas já tentaram falar com ele. Ela acrescenta que o rapaz simplesmente não demonstra o menor interesse em nenhuma garota do colégio. Essa postura indiferente, de cara descolado, ironicamente, é o que faz as garotas ficarem mais interessadas nele. A amiga pergunta se ela ficou curiosa sobre o rapaz, simplesmente por ter sido encarada por ele. A jovem tenta disfarçar a timidez e diz que não é exatamente isso que está acontecendo. Ela se lembra daquele momento em que o garoto a elogiou no meio da rua com tanta espontaneidade. A jovem dá um sorriso muito charmoso e admite que há algo sobre ele que não sai de sua cabeça. De volta à sala de aula, o rapaz chama seu amigo imaginário para conversar sobre a situação. Jin Yong confessa que quanto mais pensa no plano de dessensibilização, menos ele parece uma boa ideia. Ele explica que para se acostumar com o rosto dela, precisaria ficar seguindo e encarando a jovem o tempo todo. O rapaz percebe que agir assim o transformaria em um perseguidor, o que deixaria tudo ainda pior. Jason concorda que ele está em um dilema terrível entre parecer
parecer esquisito ou agir como um verdadeiro perseguidor. Então o amigo musculoso sugere que olhar fotos dela na internet seria bem melhor do que ficar encarando pessoalmente. Ele dá um sinal de positivo e diz que a ideia é ótima, mas avisa que o rapaz terá que pedir o perfil dela. Pedir pessoalmente parece assustador, mas procurar escondido na internet seria ainda mais esquisito. O garoto se imagina gaguejando e tremendo todo ao tentar pedir o perfil da jovem no meio do corredor. Ele visualiza a jovem esperando pacientemente pela reação dele, o que o deixa ainda mais tenso. A jovem concorda em passar seu perfil de rede social sem hesitar, deixando Jin Yong extremamente feliz. Ela pede para ele abrir o aplicativo para que ela mesma possa digitar o nome de usuário dela no telefone. A garota pega o aparelho com um sorriso simpático e começa a olhar as informações dele, mas de repente ela muda de expressão e solta um murmúrio de total surpresa ao olhar para ela. A tela mostra que o perfil do rapaz foi recém-criado com absolutamente nenhuma publicação ou seguidor. Ela pergunta com curiosidade se ele acabou de criar aquela conta apenas para falar com ela. O garoto fica sem jeito e explica que não usa muito redes sociais, por isso fez a conta bem rápido. A jovem começa a rir de forma bastante escandalosa, deixando Jin Yong completamente confuso. Ela percebe que ele foi direto procurá-la no exato instante em que terminou de criar o perfil. Jin Yong fica estático, sem conseguir entender muito bem a linha de raciocínio da garota. Nisso, ele se dá conta da situação embaraçosa e percebe que realmente fez exatamente isso. Enquanto ela se diverte, o rapaz se lamenta mentalmente por ter agido por impulso, sem pensar antes. Desesperado, ele clama por socorro ao seu amigo imaginário Jason, que também parece sem reação. O rapaz gagueja tentando explicar que ela foi a primeira pessoa que ele encontrou após criar a conta. A jovem continua achando muita graça de toda aquela explicação confusa e desajeitada dele. Ela acena de forma bem humorada, pedindo para ele se acalmar e parar de se justificar tanto. De repente, ela aproxima o celular exibindo o teclado numérico e pergunta se ele não quer o número dela. Jin Yong arregala os olhos por trás das lentes dos óculos sem acreditar no que está ouvindo. O garoto fica totalmente sem palavras, gaguejando diante daquela proposta tão direta e inesperada. A garota dá um tapinha brincalhão no peito dele, revelando que era apenas uma piada divertida. Ela devolve o telefone, avisando que já começou a segui-lo de volta na rede social. A jovem se despede de Jin Yong pedindo com bom humor para ele curtir bastante as publicações dela. O rapaz fica sozinho no corredor da escola tentando processar tudo o que acabou de acontecer. Ele novamente se perde em pensamentos românticos, imaginando um casamento feliz ao lado dela. Seu amigo imaginário surge no ombro dele para mandar que ele pare imediatamente com esses devaneios. A noite cai rapidamente sobre a cidade e as luzes do grande condomínio residencial se acendem. Enquanto isso, a bela garota está deitada confortavelmente em sua cama, mexendo no celular. Ela solta uma risada divertida ao analisar as publicações no perfil recém-criado de Jin Yong. A foto de perfil do garoto é uma selfie bem engraçada e sem muito sentido para os padrões normais. Em seu quarto, Jin Yong dorme profundamente, enquanto o celular na mesa ao lado começa a brilhar. A notificação ela avisa que a jovem Jeong Seong-woo acabou de curtir a foto publicada por ele. A curtida da jovem representa o primeiro passo para uma aproximação maior entre os dois. No dia seguinte, a amiga de capuz amarelo fica totalmente boquiaberta ao saber de toda a novidade. Seong-woo confirma rindo que ele fez uma conta nova só para pedir o contato e a amiga acha isso incrível. A amiga então comenta que tem uma grande dúvida sobre o comportamento usual do rapaz. Seong-woo pergunta se é verdade que ele não se interessa por garotas e a amiga confirma dizendo que é verdade. Enquanto conversam, elas avistam Jin Yong passando do lado de fora da janela do corredor da sala. Seong-woo decide propor um teste imediato para provar se a teoria sobre o rapaz realmente funciona. De repente, um grito escandaloso ecoa pelo corredor, chamando a atenção de Jin Yong, que olha para trás. A colega de capuz amarelo finge que caiu no chão de forma bastante exagerada e dramática. Ela faz uma pose meiga, tentando parecer frágil, enquanto finge que acabou se machucando. Ela diz de forma doce que seria muito bom se Jin Yong viesse ajudá-la a se levantar dali. Para Jin Yong, a garota caída no chão é apenas mais uma pedra sem nenhum atrativo especial. O rapaz simplesmente puxa a garota pelo capuz do casaco de um jeito bizarro e sem nenhum cuidado. Jin Yong segue seu caminho normalmente, deixando a colega completamente estupefata no corredor. Seong-woo não consegue se conter e começa a rir de forma histérica da cena absurda que presenciou. Ela brinca que Jin Yong a ergueu do chão como se estivesse colhendo um rabanete gigante no campo. A amiga fica extremamente irritada com a piada e resmunga, brava com a falta de tato do garoto. Enquanto as amigas se divertem, a rotina escolar do colégio
colégio segue o seu fluxo normal de sempre. No pátio, Jason pergunta ao garoto se ele já está se acostumando a olhar para o rosto de Seon-woo. Jin-young se assusta ao ouvir a pergunta e sente suas bochechas ficarem completamente vermelhas de vergonha. Ele confessa ao amigo que ainda sente uma enorme timidez toda vez que olha para as fotos dela. O musculoso Jason afirma pensativo que eles precisam descobrir de uma vez o verdadeiro motivo disso. Jin-young fica intrigado, tentando compreender por que apenas aquela jovem não se parece com uma estátua. Enquanto ele formula algumas teorias em sua mente, um barulho de tosse logo atrás faz o garoto congelar. Ele percebe que a jovem Seon está parada bem ali perto e se pergunta o que ela está fazendo. A garota nota a presença dele no pátio do colégio e se vira devagar, com uma feição surpresa. Ela chama por ele alegremente no corredor, mas a abordagem repentina deixa o pobre garoto em pânico. Jin-young tenta manter o controle, mas o nervosismo extremo toma conta de todo o seu corpo rapidamente. Ela se aproxima e explica com toda a naturalidade que precisa ir para casa, mas esqueceu o dinheiro do ônibus. Ao perguntar onde ela mora, o rapaz fica em choque. Ao ouvir que o condomínio dela é o mesmo do dele, Jin-young diz que ela pode simplesmente ir caminhando por ser muito perto, mas a jovem diz que não é tão fácil. A garota dá um sorriso amarelo, demonstrando certo constrangimento ao tentar se explicar para ele. Ela revela que sofre de anemia crônica e por isso não tem forças para aguentar caminhadas longas. Preocupado, Jin-young abre a carteira e oferece o pouco dinheiro que tem para ela pagar a passagem de ônibus. Ela recusa, dizendo que pareceria um assalto e propõe que o rapaz a acompanhe no caminho de volta. Ela começa a andar animada guiando o caminho, enquanto o rapaz a segue, ainda sem saber muito bem o que fazer. Jin-young se sente totalmente atingido por um raio de nervosismo com aquela reviravolta tão inesperada. Enquanto o dia vai embora e o entardecer chega, ele se lembra de um conselho importante dado pela colega Seon-woo. Caminha ao lado dele, tagarelando alegremente sobre diversos assuntos sem parar um único segundo. O rapaz está tão focado na presença dela que simplesmente não consegue escutar nenhuma palavra que ela diz. Ela percebe o silêncio dele e pergunta se ele está ouvindo, enquanto Jin-young continua em pânico por dentro. O garoto se sente extremamente desconfortável e tenso com aquela caminhada compartilhada de forma tão íntima. Ele recorda que no passado também costumava caminhar com uma garota e, inevitavelmente, acabou se apaixonando por ela. Nisso, alguns meninos da escola começaram a zombar dos dois e a fofocar sobre o motivo de andarem juntos. Ao serem questionados se estavam namorando, a garota negou com toda a força do mundo e ficou muito irritada. Ela disparou palavras cruéis, dizendo em voz alta que nunca namoraria alguém esquisito como Jin-young. Depois daquele dia humilhante, a menina nunca mais andou com ele e o amor de infância dele acabou ali. Toda essa lembrança dolorosa faz com que o rapaz deseje que aquele trajeto acabe o mais rápido possível. Jin-young se conforta pensando que ela costuma ir de ônibus e percebe que ela solta um gemido de fraqueza. Ele olha de assustado para trás. Ao perceber que algo de errado acabou de acontecer com a jovem, a garota está caída no chão, totalmente pálida e sem forças por causa de sua forte crise de anemia. Jin-young corre em direção a ela, extremamente preocupado, e pergunta se ela acabou tropeçando em alguma coisa. Seon-woo reclama da subida íngreme e lembra ao garoto que ela realmente sofre de uma anemia muito forte. Ela estende a mão pedindo ajuda para conseguir caminhar, e o rapaz aceita ajudar mesmo muito nervoso. Ele a segura com firmeza para levantá-la com cuidado, enquanto ela agradece baixinho pela ajuda prestada. A jovem se queixa de muita tontura, enquanto Jin-young fica totalmente vermelho. Ao segurar a mão dela, ela respira com dificuldade, com as bochechas coradas, enquanto tenta recuperar o fôlego aos poucos. Jin-young tenta desviar o olhar para disfarçar o constrangimento colossal que está sentindo naquele instante. Ele então se lembra de quando simplesmente ergueu a outra colega caída de uma forma nada delicada. A garota ao lado dele começa a dar risadinhas divertidas ao se lembrar de toda aquela cena bizarra. Ela brinca dizendo que ele puxou a colega como um rabanete e Jin-young tenta fingir que não sabe de nada. Ela anuncia que finalmente chegou em sua residência e avisa que os dois podem se despedir por ali. Seon-woo agradece pela companhia e se despede alegremente, enquanto o rapaz suspira de alívio por ter acabado. Jin-young caminha de volta para casa, pensando em como toda aquela situação foi extremamente desconfortável. Ele torce para que isso nunca mais se repita e espera que ela traga o dinheiro do ônibus no dia seguinte. Ele também deseja que ela consiga tratar a anemia para que seus pensamentos bobos finalmente parem. Os dois seguem rumos diferentes, em uma bela imagem sob o céu alaranjado de fim de tarde na cidade. Mas enquanto caminha, a jovem Seon-woo de repente para por um instante, soltando um som de surpresa. Ela dá um sorriso muito
travesso ao perceber que acabou esquecendo de um detalhe super importante. Enquanto caminha distraído, o rapaz se assusta ao ouvir a jovem Seon-woo gritando por ele na rua. Ele olha para trás e a garota explica que vai demorar um pouco para receber sua mesada da família. Ela diz com um sorriso malicioso que vai contar com a ajuda dele novamente no dia seguinte. Seon-woo reclama que correu muito para alcançá-lo e por isso já está se sentindo tonta outra vez. Jin-young se sente muito desconfortável, querendo apenas evitar a jovem. Enquanto Jason fica reflexivo, Jason questiona intrigado qual é o real significado daquela expressão tão boba no rosto do garoto. De repente, Jin-young solta um gemido de susto ao ouvir um barulho de queda bem na frente dele. Ele olha para frente e vê Seon-woo caída no chão, totalmente esgotada por causa do esforço físico. O rapaz se desespera, perguntando se ela está bem e manda que ela apenas fique sentada descansando. Em casa, o musculoso Jason, sem camisa, resolve retomar a discussão sobre por que Seon-woo não parece uma pedra. Jin-young se senta no chão pensativo, tentando encontrar uma razão lógica para esse grande mistério. O garoto então começa a revelar uma de suas teorias mais fortes para tentar explicar o ocorrido. Ele adota uma feição séria enquanto se prepara para compartilhar seu raciocínio com o amigo musculoso. No entanto, no último instante, ele hesita e solta um murmúrio confuso sem conseguir falar nada. Jason pergunta se aquele é o único motivo possível, e o rapaz admite que não consegue pensar em mais nada. Jin-young pega sua mochila preta, decidindo adiar aquela conversa difícil por causa do horário do colégio. Ele abre a porta de casa e sai em direção ao corredor do prédio, pronto para começar mais um dia de aula. De repente, uma voz masculina pergunta se ele está indo para a escola, o que deixa o rapaz intrigado. Ele vê seu pai parado no corredor com uma feição bastante séria e o cumprimenta de forma contida. O pai gagueja ao dar bom dia, de forma desajeitada, demonstrando que a relação dos dois é bem distante. Ao ser questionado se já tomou café, Jin-young responde sem jeito que pretendia pular a refeição por não ter fome. O pai insiste avisando que a mãe preparou um ensopado de kimchi e o garoto promete comer quando retornar. O homem se afasta, pedindo que ele coma antes de sair, e o rapaz apenas aceita as instruções do pai. Ele finalmente fecha a porta externa, despedindo-se com um suspiro discreto pelo momento desconfortável. Jin-young caminha pensativo com um olhar de preocupação por causa das lembranças de sua antiga paixão. Ele chega ao colégio e reflete sobre o conselho de Jason enquanto observa o movimento de alunos. Jin-young lamenta que parece destinado a ser importunado por Seon-woo e Jason avisa que não há o que fazer. O garoto torce para que sua teoria esteja errada, sem perceber que alguém está se aproximando logo à frente. De repente, uma voz pronuncia o nome dele de forma direta, fazendo com que o rapaz se vire. E, assustado, a colega de capuz amarelo está parada com os braços cruzados e uma postura extremamente desafiadora. Ela avisa de forma séria que vai lhe dar uma surra, deixando Jin-young totalmente confuso com a ameaça. Ele olha para ela sem entender absolutamente nada e pergunta qual o motivo de tanta hostilidade. A garota diz que passou a noite treinando chutes baixos para machucá-lo, mas o rapaz nem se lembra dela. Ela desabafa dizendo que nunca passou por tamanha humilhação na vida, mas Jin-young não entende o motivo. Ela recorda um momento em que foi erguida pelo casaco como um rabanete e afirma que jamais vai perdoá-lo. A garota avisa de forma ameaçadora que será generosa e vai aplicar apenas 3 chutes dolorosos nele. Jin-young tenta recuar e gagueja tentando entender por que precisa passar por aquela agressão gratuita. Ela grita furiosa, mandando ele calar a boca e parte para o ataque com um chute forte em direção a ele. O rapaz entra em pânico total e sai correndo pelo corredor da escola e, fugindo da fúria da colega, ela corre atrás dele gritando que é muito veloz e, ao contrário de Seon-woo, não tem nenhuma anemia. Jin-young olha pelo canto do olho e fica horrorizado ao notar que a garota está se aproximando muito rápido. Para piorar a situação, a jovem agora se parece com uma rocha assustadora rolando velozmente atrás dele. Ele entra em desespero total ao sentir que uma enorme pedra descontrolada está prestes a esmagá-lo. A jovem consegue alcançá-lo no corredor e grita vitoriosa. Enquanto se prepara para desferir o golpe, ela levanta a perna com extrema força e posiciona o pé para aplicar o doloroso chute baixo nele. O garoto arregala os olhos e solta um grito de pavor ao perceber que não tem mais como escapar dali. De repente, Seon-woo aparece no corredor, atraída pelo barulho alto, e fica extremamente espantada. A garota de capuz amarelo erra o alvo e acaba acertando em cheio a perna da jovem. Seon-woo, por engano, Seon-woo arregala os olhos e solta uma expressão de extrema dor com o impacto inesperado
inesperado do golpe, a colega agressora fica totalmente paralisada e em choque ao perceber o terrível erro que cometeu. Seon-woo cai no chão, sentindo uma dor imensa, e o diagnóstico é de um rompimento no ligamento do tornozelo. Jin-yong fica completamente horrorizado e sem reação ao testemunhar o terrível acidente ali na sua frente. O rapaz corre desesperado para tentar socorrê-la, mas acaba escorregando de forma desastrosa no próprio chinelo. Ele sofre uma queda espetacular de cara no chão, enquanto a colega de capuz amarelo observa tudo sem acreditar. Para piorar ainda mais a situação, o tombo feio faz com que o rapaz acabe quebrando o nariz no impacto. Agora os dois estão caídos e imobilizados no chão do colégio, sob o olhar totalmente perplexo da colega. A agressora fica completamente em choque, sem saber como reagir diante do desastre duplo que ela causou. A garota pede desculpas desesperadamente, enquanto os dois machucados são levados direto para a enfermaria. Jin-yong e Seon-woo aparecem deitados em macas vizinhas na enfermaria, recuperando-se de seus ferimentos. Seon-woo comenta que a amiga sempre foi um pouco esquisita, enquanto Jin-yong tenta fingir que está tudo bem. O rapaz percebe, com certo nervosismo, que acabou ficando sozinho em um ambiente fechado com Seon-woo outra vez. Seu amigo imaginário surge, vestido com um terno elegante, tomando chá, e avisa para ele não agir de forma boba. Jin-yong fica tenso ao constatar que realmente está a sós com a garota em uma situação bastante íntima. Ele implora mentalmente para si mesmo não falar nenhuma besteira colossal enquanto ela descansa na maca. A jovem se vira de lado para encará-lo e pergunta com curiosidade se ele sabe qual será o almoço do dia. Ele responde que acha que será peixe frito e ela comemora alegremente, dizendo que adora esse prato. Seon-woo pergunta se ele costuma tomar café da manhã e fica intrigada ao saber que ele costuma pular a refeição. Ele explica que seu pai sempre está em casa de manhã e, por achar a situação desconfortável, prefere sair cedo. A jovem sugere de forma gentil que ele tente se dar bem com o pai, e Jin-yong apenas concorda sem jeito. Nesse momento, o garoto se recorda de algo que a amiga agressora também havia comentado com ele antes. Ele se lembra nitidamente da primeira frase que disse para ela quando elogiou a beleza dela no meio da rua. De início, ele pensava ter falado aquilo apenas por estar há muito tempo sem olhar para uma garota real, mas ao observá-la agora na enfermaria, ele precisa admitir que ela é simplesmente maravilhosa por inteiro. Seon-woo percebe que está sendo encarada e brinca, provocando o garoto ao perguntar se ela é bonita demais. Jin-yong se levanta em um salto, gaguejando desesperado para tentar negar, enquanto ela se diverte com a reação dele. Ela pede desculpas rindo, dizendo que era brincadeira, e o rapaz se pergunta envergonhado se ela estava zombando dele. A garota confessa de forma bem-humorada que acha extremamente divertido provocar e brincar com ele. O garoto pergunta confuso o que ela quer dizer com aquilo, e ela reafirma exatamente o que acabou de falar. Ela explica que basta um pequeno empurrão para ele entrar em pânico e falar das coisas mais bizarras possíveis. O rapaz pede desculpas sem jeito, mas ela dá uma risada simpática, pedindo para ele não se desculpar por isso. Ela dá um sorriso extremamente meigo e confessa de forma carinhosa que acha o rapaz muito fofo. Jin-yong fica completamente vermelho de timidez e começa a se perguntar se o conselho de Jason estava correto. O mistério sobre ela ser a única garota real no mundo dele começa a fazer sentido com uma teoria forte. O musculoso Jason adota um tom bastante sério e revela com convicção a conclusão de todo esse mistério. A grande verdade é que o rapaz acabou se apaixonando perdidamente por Seon-woo à primeira vista. Jason saboreia seu chá de forma elegante e conclui afirmando que não existe nenhuma outra explicação lógica. A revelação de Jason ecoa na mente do rapaz, enquanto o silêncio se instala na enfermaria da escola. O dia segue ensolarado e tranquilo no colégio, enquanto os alunos continuam em suas salas de aula. Ele se recorda do momento em que segurou a amiga agressora por trás para lhe dar uma lição merecida. Seon-woo clona os punhos irritada e exige que ele assuma a responsabilidade pelo que fez, cobrando explicações. Ela se prepara determinada para desferir um golpe e solta um grito de guerra, partindo pro ataque. Com um chute médio espetacular, ela atinge a colega de capuz amarelo que estava sendo imobilizada por Jin-yong. O rapaz acaba caindo de costas totalmente surpreso, sem entender o motivo de ter se metido naquela confusão. Ele fica em choque total ao refletir sobre a teoria do amigo imaginário de ser amor à primeira vista. Ele foca o olhar nas costas de Seon-woo, tentando decifrar os sentimentos confusos que estão em seu peito. A jovem comenta de forma provocativa sobre as fantasias e
expectativas exageradas que ele andou criando, ela se vira com um olhar de desdém, chamando o rapaz de perdedor patético de forma bastante ríspida. De repente, Jin Yong acorda assustado em sua cama, percebendo que tudo aquilo era apenas um terrível pesadelo. Ele limpa o suor do rosto aliviado, ao constatar que os insultos dela foram apenas fruto de sua mente. Nisso, seu amigo imaginário, Jason, aparece sentado ao lado também de pijama e com a respiração ofegante. Seu amigo Jason comenta pensativo sobre o sonho bizarro no qual Seon-woo rejeita o rapaz friamente. Jin Yong concorda desanimado e Jason aponta que o antigo trauma dele com garotas parece estar voltando. O rapaz confessa que tem tido esse mesmo pesadelo repetidas vezes e Jason pergunta desde quando isso ocorre. Ele responde que tudo começou desde que traçaram a teoria de esse amor à primeira vista por Seon-woo. Jason acrescenta de forma direta que se a teoria estiver certa, então se trata de uma paixão unilateral. Jin-young fica em silêncio, deprimido, e o amigo afirma que o que ele está sentindo de verdade é medo. Para ajudá-lo, Jason dá um sinal de positivo e cita um famoso provérbio militar sobre conhecer o inimigo. O garoto conclui que o plano consiste em obter mais informações sobre Seon-woo e o amigo concorda plenamente. Ele admite que quase não sabe nada sobre ela e acha que essa estratégia de investigação é muito boa. Jin-young chega na frente da sala de aula correspondente e confirma que aquele é o local onde Seon-woo estuda. O garoto sente um enorme nervosismo ao abrir a porta e Jason tenta acalmá-lo para que ele não trema tanto. Ele entra de mansinho e começa a observar os alunos presentes na sala de aula vazia para tentar localizá-la. Ao notar que a jovem não está presente, ele deduz, pensativo, que ela talvez tenha ido até o banheiro. De repente, uma voz firme chama a atenção do rapaz pelas costas, fazendo com que ele se vire surpreso. Ele se depara com um garoto de óculos chamado Im Gi-min, que reclama por ele estar na frente de sua carteira. Jin-young fica sem jeito com a abordagem brusca do colega desconhecido e tenta se desculpar rapidamente. Ele pede desculpas e dá espaço, enquanto o rapaz gordinho se senta na mesa, com uma feição emburrada. Jason fica furioso com a falta de educação daquele aluno e avisa que adoraria dar um soco na cara dele. Jin-young ignora a raiva de Jason e pergunta com toda a educação se ele sabe por onde anda a jovem Seon-woo Gi-min ou encara com desdém e comenta com desinteresse que situações como aquela ocorrem com frequência. O rapaz acrescenta rindo que sempre aparecem garotos apaixonados e bobos atrás de meninas, como Seon-woo Jin-young, e fica profundamente irritado com a maneira preconceituosa e rude que aquele colega fala dela. Desta vez, Jason surge empunhando uma metralhadora gigante e o rapaz pede desesperadamente para ele se conter. O garoto quase xinga o colega, mas se segura e pergunta novamente se ele realmente não sabe onde ela foi. Gi-min retruca de forma irônica, perguntando como ele saberia por onde anda uma garota tão peculiar. Jin-young fica sério e ordena de forma firme que ele não fale mal de Seon-woo, mas o rapaz apenas zomba dele. Gi-min zomba do garoto, dizendo que ele também foi totalmente fisgado pelos encantos e beleza da jovem Jin-young, e irritado com as provocações, manda Gi-min se levantar, alegando que tem algo importante para dar a ele. O garoto rechonchudo se levanta, reclamando da preguiça, enquanto Jin-young se posiciona logo atrás dele. De repente, Jin-young agarra o colega por trás, segurando seus braços com firmeza e prepara sua ofensiva. Nisso, um chinelo arremessado com força voa pelo ar e atinge Gi-min, deixando o garoto sem ar com o impacto. O rapaz leva outro golpe instalado e se desequilibra completamente com a velocidade e força do ataque. Ele é atingido repetidas vezes, de forma dolorosa, por golpes rápidos que o deixam sem entender nada. Seon-woo abre a porta da sala de aula e comenta assustada que parece que estão abatendo um porco ali dentro. Ao ver a ex-jovem entrar no local, Jin-young paralisa assustado e grita o nome dela em total constrangimento. O garoto tenta se justificar, dizendo que estava batendo nele por ele ter falado de forma rude sobre ela. Para a surpresa do rapaz, Seon-woo dá um sorriso simpático e diz que ele pode continuar com os golpes. Jin-young pergunta confuso por que ela reage assim e o colega dolorido apenas murmura, resmungando no chão. A jovem pisca de forma meiga e revela que o garoto de óculos se comporta dessa maneira desde a infância. Yumi encora de timidez, confirmando que os dois são grandes amigos de infância de longa data. O tempo passa e a cena muda para o pátio externo do colégio, com o céu azul sob poucas nuvens brancas. Sentados em um banco, Jin-young pede desculpas sinceras pela agressão e o colega garante que está tudo bem. Jin-young questiona se eles são amigos desde pequenos e Gyumin confirma que se conhecem desde os 3 anos. O garoto vibra ao perceber que aquela é a oportunidade perfeita para obter fofocas importantes sobre ela. No entanto, Gyumin lança um balde de água fria ao alertar seriamente que o rapaz deveria desistir dela. Ele explica que a jovem é extremamente popular e que existe uma fila gigantesca de rapazes atrás dela.
dela. Yumin conclui revelando de forma séria que o número de rapazes que obtiveram sucesso com ela é 0. Jin-young admite que já imaginava tamanha popularidade por causa do grande número de seguidores dela, e Yumin pondera que talvez nenhum daqueles pretendentes fizesse o tipo de garoto que ela realmente gosta. Mas o colega logo de óculos já avisa em tom de mistério que aquele não é o real motivo do conselho dele. Ele conta que conhece Seon-woo desde quando os dois eram apenas duas criancinhas no jardim de infância. Os dois sempre acabavam estudando nas mesmas escolas, o que os aproximou bastante ao longo dos anos. Yumin relata que durante o período do ensino fundamental, algo muito incomum começou a acontecer. O garoto de óculos lembra de quando pedia para a amiga ir comprar pão para ele por estar sem fazer nada, e Yumin ficou extremamente surpreso quando notou uma mudança repentina na atitude habitual dela. A partir daquele momento, ele passou a sentir que havia algo de muito estranho no comportamento de Seon-woo. Ela continuava sorrindo como de costume, mas não parecia em nada com a Seon-woo que ele conhecia de verdade. De volta ao banco da escola, o colega garante que essa sensação de estranheza dura até os dias de hoje. Yumin conclui dizendo que esse mistério é o principal motivo pelo qual mandou o rapaz desistir de conquistá-la. Jin-young caminha de volta, refletindo sobre o que significava essa tal sensação esquisita vinda de Seon-woo. O rapaz se pergunta qual seria esse sentimento bizarro, já que ele nunca percebeu nada de errado nela. Jin-young decide ignorar tudo, pensando que aquela era apenas uma opinião pessoal e boba do outro garoto. De repente, Gilmin solta uma exclamação de surpresa, fazendo com que Jin-young trave o passo no corredor. As duas garotas aparecem de mãos dadas, e Seon-woo pergunta surpresa se os dois meninos já ficaram tão íntimos. Jin-young tenta inventar uma mentira rápida, pois sabe que não pode revelar que estavam fofocando sobre ela. Mas, para o desespero de Jin-young, o gordinho confessa descaradamente que estavam falando mal dela pelas costas. O rapaz entra em pânico absoluto, praguejando mentalmente contra a sinceridade estúpida daquele colega. Um silêncio constrangedor toma conta do corredor. Enquanto todos aguardam a reação de Seon-woo, a jovem pergunta surpresa se eles realmente fofocavam sobre ela, e Jin-young tenta negar tudo desesperado. A colega de capuz amarelo aproveita para zombar da cara dele, dizendo que o verdadeiro caráter dele apareceu. Yumin insiste em provocar, dizendo que falou mal de cada detalhe dela, deixando Jin-young ainda mais furioso. Sem conseguir se controlar, o rapaz parte para cima de Gilmin, gritando para ele calar a boca de uma vez. Ele acerta Gilmin em cheio com um golpe estalado de seu casaco no estômago do garoto provocador. O rapaz continua atacando o amigo de infância dela, com golpes rápidos e furiosos no meio do corredor. Seu amigo imaginário, Jason, surge de óculos escuros, elogiando o ataque, e diz que quase atirou no colega Soo Ki-young. Observa a briga confusa enquanto Seon-woo decide ir embora, sugerindo que ignorem os dois idiotas. Enquanto se afasta, Seon-woo dá um sorriso discreto, achando graça daquela confusão armada pelos meninos. As aulas finalmente chegam ao fim e o pôr do sol começa a colorir o céu sobre o colégio. Jin-young caminha solitário na saída da escola, pensativo, e murmura que as coisas estão bem ruins para ele. Ele reclama que não descobriu nada sobre Seon-woo e culpa o garoto gordinho por criar mais mal-entendidos. O rapaz fica remoendo os comentários estranhos do colega e deseja que ele seja punido por tanta asneira. De repente, uma voz conhecida chama pelo nome dele, fazendo com que o rapaz se vire surpreso no meio da rua. Seon-woo surge ao lado dele sorrindo e pergunta de forma provocativa se ele se divertiu falando dela. O garoto dá um pulo de susto com a aparição surpresa e gagueja o nome dela totalmente desorientado. Ele fica extremamente envergonhado e vermelho, praguejando sobre a mania dela de aparecer do nada. A jovem solta risadinhas divertidas e fofas. Ao ver a reação exagerada e tímida do rapaz, o rapaz tenta se defender dizendo que não falou mal dela, e a jovem responde sorrindo que já sabe disso. Ela dá um tapinha amigável nas costas dele, dizendo saber que o amigo de infância estava apenas brincando. Em seguida, ela pede para ele acompanhá-la até em casa, alegando que continua sem dinheiro para o ônibus. Jin-young suspira desanimado só de imaginar o cansaço que será encarar aquela subida íngreme novamente. Jason surge pensativo, analisando que a situação é complexa, pois falaram dela pelas costas mesmo sem ofender. O garoto conclui em sua mente que o melhor a se fazer por hora é simplesmente não tocar. Mas nesse assunto, de repente, a jovem solta um suspiro cansado, chamando a atenção de Jin-young, que a observa preocupada
preocupado, ela reclama manhosa, dizendo que odeia profundamente ter que caminhar por ruas que tenham subidas. Jin-Yong questiona se uma subida leve como aquela é tão difícil, e ela responde irritada que com certeza é. Ela explica em detalhes como a anemia crônica causa cansaço extremo e falta de ar com qualquer esforço. A jovem então aponta para as costas dele e pede de forma direta para ele empurrá-la para ajudar na subida. Ela insiste para que ele se apresse e ajude, enquanto o rapaz gagueja, aceitando a tarefa muito tímido, com as mãos trêmulas e suando de nervoso. O garoto aproxima os dedos para encostar devagar nas costas dela. Ele começa a empurrá-la ladeira acima e a garota agradece alegre, afirmando que ficou muito mais fácil. A jovem começa a rir, dizendo que sente cócegas, deixando o garoto ainda mais encabulado e confuso. Ela explica que é bastante sensível ao toque nas costas, o que aumenta ainda mais o nervosismo do rapaz Jin-Yong. Fica em pânico total, pensando em como as brincadeiras dela mexem com a cabeça dele desse jeito. O garoto de óculos fica pensativo e começa a criar diversas hipóteses em sua mente sobre os dois. Ele fantasia em como seria bom se os dois fossem mais próximos e casuais do que são atualmente. O rapaz imagina que no futuro talvez possa subir aquela mesma ladeira carregando a garota em suas costas. Seu amigo Jason surge batendo palmas e ironiza, dizendo que aquela imaginação foi doce e romântica demais. Jin-Yong tenta se defender, alegando que sonhar acordado não faz mal, já que não está escolhendo o nome de netos. Jason concorda que ele é livre para imaginar o que quiser, mas logo em seguida o chama com um tom sério. De repente, Seong-woo grita pedindo para ele empurrar mais devagar, pois ela está quase sem ar de tanto correr. Jin-Yong se assusta e pede desculpas, correndo explicando que acabou se distraindo por alguns instantes. Ele observa a garota se recuperar e fica preocupado com o estado de exaustão em que ela se encontra. Eles param em um mirante na ladeira e o rapaz admira a vista deslumbrante da cidade sob o pôr do sol. Ele acha o lugar incrível e reflete que é muito bom saber que Seon-woo mora perto de uma área tão bonita. De repente, ele nota algo diferente no comportamento da garota e foca a atenção nela. Intrigado, Seon-woo confessa surpresa que nunca tinha visto aquele mirante antes, deixando Jin-Yong bastante surpreso. Ela brinca que aquela altura não é recomendada para quem tem anemia crônica, e ele concorda rindo. A jovem brinca ameaçando o rapaz por fazê-la subir até ali, e Jin-Yong pede desculpas. Todo envergonhado, mesmo com a brincadeira, o rapaz fica em silêncio, observando os detalhes do rosto dela com admiração. Ela diz de forma gentil que vai perdoá-lo desta vez, apenas por ele ter apresentado aquele mirante lindo. Jin-Yong a encara em silêncio com o coração acelerado e uma timidez que ele não consegue controlar. A jovem ajeita o cabelo com um sorriso encantador no rosto e comenta baixinho sobre a beleza do lugar. O rapaz fica completamente paralisado e sem fôlego diante do charme espontâneo da garota. Ele se recorda das palavras misteriosas do amigo dela sobre haver algo de estranho no comportamento de Seon-woo Jin-Yong. Reflete que se não conseguir desviar os olhos dela for o tal mistério, então ele também está afetado. O garoto toma coragem e resolve quebrar o silêncio para esclarecer de vez o mal entendido como o Gyumin. Ele a chama pelo nome de forma séria, atraindo imediatamente o olhar curioso e atento da garota. O rapaz confessa de cabeça baixa que realmente esteve conversando sobre ela com o amigo de infância. Seon-woo pergunta surpresa se ele falou mal dela e o garoto gagueja, negando veementemente qualquer ofensa. Ele explica que apenas descobriu por acaso que os dois eram grandes amigos de infância e quis entender. Com muita vergonha, ele finalmente confessa o verdadeiro motivo de sua curiosidade sobre a vida dela. Ao escutar aquela declaração tão sincera, Seon-woo arregala os olhos em choque e suas bochechas coram. Jin-Yong insiste em jurar que nunca falou mal dela e que tudo não passou de uma grande confusão. Ele coça a nuca envergonhado e explica gaguejando que apenas não queria que ela interpretasse mal. A jovem permanece em silêncio absoluto, observando a sinceridade e o nervosismo do rapaz na sua frente. De repente, ela abre um sorriso gentil, acalmando o rapaz ao dizer que já esqueceu toda aquela bobagem. Jin-Yong suspira aliviado ao ouvir que ela não ficou chateada e ela sugere alegremente retornarem. O rapaz pergunta preocupado se ela conseguirá descer e a jovem garante animada que será bem mais fácil. Ela acena se despedindo alegremente e agradece pela companhia do rapaz até em casa. Antes de ir, Jin-Yong fica parado no meio da rua, surpreso com a leveza e a doçura com que ela encerrou o assunto. Jason reaparece pensativo e aponta que a reação tranquila da garota é bastante difícil de
decifrar. O rapaz fica apreensivo e Jason questiona se era mesmo necessário ter sido tão honesto com ela. O amigo imaginário aconselha que às vezes o silêncio é a melhor opção para evitar criar mais problemas. Enquanto ela se afasta, Jin-Young fica se perguntando o que se passa na mente dela naquele momento. Seon-woo caminha pensativa de volta para casa sob a linda e suave luz dourada do final de tarde. A frase sincera dele confessando que queria conhecê-la melhor fica ecoando na mente da jovem. Ela reflete com um sorriso de canto que o garoto às vezes a surpreende com palavras muito diretas. Ela segue seu trajeto tranquilamente em direção à sua residência, com passos calmos pela calçada. De repente, o cansaço acumulado cobra o preço e a garota desaba de joelhos no chão, completamente sem ar. O dia amanhece ensolarado e a rotina do colégio recomeça com toda a movimentação típica de alunos. Jason fica intrigado com o que vê e se pergunta: o que é aquilo, Jason? Comenta que o rapaz está indo jogar futebol depois de muito tempo e Jin-Young apenas confirma. O homenzinho diz que é bom ele suar para virar mais homem e Jin-Young acaba concordando com a ideia. De repente, o estudante arregala os olhos ao perceber algo estranho no caminho. Ele nota que o cadastro de seu tênis acabou se soltando bem ali. Sem pensar muito, ele se abaixa no meio do corredor para amarrar o sapato. O rapaz toma um susto e se pergunta: que diabos está acontecendo? Hang-yeol pergunta quem mandou ele agachar de repente no meio do caminho, chamando-o pelo nome. Ela diz que quase tropeçou e morreu por causa dele, e pergunta se ele quer morrer. Jin-Young fica completamente tenso e tenta se desculpar com a professora Hang-yeol. Ela empurra a cabeça dele para baixo e ordena que ele não olhe para ela. O garoto pergunta o motivo daquilo e ela questiona se ele realmente precisa perguntar. A mulher explica que ele fica feio visto de baixo e que garotas odeiam que olhem para elas desse ângulo. Ela complementa irritada, dizendo que aquilo é vergonhoso e o chama de moleque. Ela vai embora avisando para ele nunca mais parar de repente enquanto estiver andando. O garoto fica em silêncio, apenas observando ela se afastar pelo corredor. Jin-Young não liga muito para as ofensas, porque para ele ela parecia apenas uma estátua de pedra. Por causa do trauma e do pânico de ser rejeitado, ele começou a enxergar todas as mulheres como pedras. Para garantir que nunca mais passaria por isso, ele decidiu se focar totalmente nos estudos. Ele sentiu a necessidade de evoluir e passou a se dedicar muito aos treinos e ao desenvolvimento pessoal, e o resultado de todo esse esforço físico é mostrado quando ele chuta a bola com extrema força. O goleiro tenta se esticar inteiro para fazer a defesa, mas a bola entra direto na rede decretando o gol. Os colegas de classe comemoram felizes e agradecem por terem um jogador tão bom no time deles. Enquanto o time celebra, o goleiro adversário fica bastante frustrado com o gol sofrido. De longe, duas garotas que passavam por perto começam a prestar atenção no jogo. Elas comentam que os meninos estão jogando e que a sala vai ficar cheirando a suor mais tarde. Uma delas aponta que Jin-Young também está jogando e a outra confirma que é verdade. De repente, um grito de torcida feminino chama a atenção das duas garotas. Elas veem várias alunas na arquibancada comentando sobre como o rapaz é incrível e se destaca. Seon-woo observa discretamente a movimentação ao ouvir o nome de Jin-Young ser gritado. As fãs comentam que ele é quieto, mas fica muito charmoso jogando e que não parece ligar para garotas. A amiga de Seon-woo acha graça e diz para ela não dar ouvidos aos comentários daquelas garotas. Ela questiona por que ele é tão popular e brinca que falar que ele é sexy já é exagero. Seon-woo fica pensativa encarando o campo enquanto segura seu pirulito. Ela se lembra de como o garoto fica nervoso e desajeitado perto dela e não consegue segurar o riso ou um sorriso muito bonito no rosto. Ela acaba concordando que ele realmente tem seu charme. O sinal da escola toca anunciando o fim da atividade e todos começam a se recolher. Os garotos celebram a vitória conquistada graças ao excelente desempenho de Jin-Young. Sentindo-se totalmente ensopado de suor, o rapaz decide ir até a pia externa para se refrescar. Ele abre a torneira e deixa a água fria correr em abundância pela pia. Com cuidado, ele joga água no rosto para tirar o cansaço e limpar o suor do jogo. Enquanto se limpa, ele escuta alguém elogiando o chute impressionante que ele deu. O goleiro Gilmin aparece dizendo que não achava que alguém conseguiria passar por sua defesa. Jin-Young reconhece o colega e faz questão de elogiar a excelente atuação dele no gol. Gilmin faz uma cara emburrada dizendo que está muito magoado com tudo aquilo. O goleiro pergunta se ele conhece o lado sombrio do futebol e Jin-Young diz que não liga para isso. Gilmin explica dramático que quando o time perde, a culpa sempre cai inteira nas costas do goleiro. Ele reclama
reclama que defender 10 chutes não adianta se passar um e conclui dizendo que não gosta do rival. O grandalhão confessa encarando o rapaz que não gosta dele, justamente por não ter defendido o chute. E Jason surge furioso com um machado na mão querendo atacar o goleiro por falar daquele jeito. Ji-Yumin enche a mão de água na torneira, enquanto avisa que tem algo especial para o rival. O goleiro joga toda a água bem na cara de Jin-Yong, dizendo que aquilo é um presente. O rapaz reclama na hora por conta da água extremamente gelada atingindo seu rosto. Jin-Yong revida, jogando água de volta, e xinga o goleiro perguntando se ele enlouqueceu. Os dois começam uma guerra de água infantil, trocando xingamentos bobos no meio da disputa. De longe, as duas garotas ouvem a gritaria e ficam confusas, sem entender nada do que está havendo. A amiga de Seon-woo reconhece as vozes dos garotos brigando e pergunta o motivo de tanto escândalo. Curiosas com toda e aquela bagunça, elas decidem caminhar até lá para ver de perto o que os dois inventaram. Depois de tanta correria e água jogada, os dois ficam completamente exaustos e sem fôlego. Jin-Yong reclama bravo, dizendo que está todo encharcado e se sentindo péssimo por culpa dele. O goleiro simplesmente começa a tirar a própria camiseta, ignorando totalmente o drama do rival. Irritado, Jin-Yong também resolve tirar a roupa molhada, enquanto ameaça acabar com ele após a aula. Nesse momento, as garotas aparecem e perguntam por que eles ainda não entraram, já que o sinal tocou. Jin-Yong é pego de surpresa, sem camisa, exibindo seu físico incrivelmente definido e musculoso. As garotas ficam completamente chocadas e sem reação ao dar de cara com aquela cena inesperada. O clima fica extremamente constrangedor e elas não conseguem desviar os olhos do corpo do jovem. Já o goleiro gordinho só observa toda aquela situação sem entender o espanto das meninas. Ao olharem para Gyumin, as duas imediatamente mudam de expressão, demonstrando bastante nojo. Elas dão meia volta irritadas, dizendo que aquilo foi uma visão dos infernos enquanto vão embora. O gordinho fica revoltado com o desprezo delas, enquanto Jin-Yong permanece arrasado em silêncio. O rapaz entra em desespero ao perceber que Seon-woo acabou vendo ele praticamente pelado, culpando o rival por todo aquele desastre. Jin-Yong pula nas costas dele, aplicando um mata-leão. No dia seguinte, a rotina na escola recomeça com os estudantes voltando para as suas atividades. Jin-Yong se esforça ao máximo durante o jogo de futebol e solta uma bomba em direção ao gol. Desta vez, Ji-Yumin consegue segurar a bola firmemente com seu corpo, realizando uma grande defesa. Jin-Yong fica totalmente surpreso ao ver que seu chute potente foi parado tão facilmente. Os colegas elogiam a defesa impressionante e o goleiro sorri vitorioso segurando a bola. Com um olhar provocativo, o goleiro pergunta o que há de errado com o rapaz naquele dia. Ji-Yumin zomba, dizendo que ele está chutando fraco, e Jin-Yong se irrita, murmurando um xingamento. Jason percebe a queda de rendimento do rapaz e comenta que ele realmente não parece em boa forma. Jin-Yong decide aproveitar o fim do primeiro tempo para descansar um pouco nas arquibancadas. Ele se senta de forma desleixada no degrau de cimento, tentando recuperar um pouco das energias. Soltando um longo suspiro, o rapaz tenta relaxar, ignorando a presença das garotas de pedra ao fundo. Uma voz familiar acima dele comenta de repente que ele parece estar muito cansado. Jin-Yong olha para cima e dá de cara com Seon, cumprimentando ele com um sorriso simpático. Ele gagueja o nome dela totalmente corado por conta da aproximação repentina da garota. O garoto se desespera internamente ao lembrar da situação embaraçosa do dia anterior. Ele pede desesperadamente para ela se abaixar e Seon-woo fica confusa sem entender o pedido. Jin-Yong esconde o rosto envergonhado e percebe que as palavras da professora faziam todo sentido. Ele finalmente entende por que antes as mulheres pareciam estátuas sem graça sob aquela perspectiva. Ao ver Seon-woo daquele ângulo de baixo, ele se dá conta do quanto aquela visão é embaraçosa. Ela se senta ao seu lado e pergunta de brincadeira se ele não quer olhar para o rosto dela. Ele explica timidamente o conselho que recebeu sobre as pessoas ficarem feias quando vistas de baixo. Seon-woo sorri divertida e pergunta se ela também fica feia de baixo, fazendo ele negar. Desesperado, Jin-Yong acaba confessando com muita timidez que na verdade ela fica ainda mais bonita daquele jeito. O rapaz vira o rosto extremamente envergonhado logo após soltar aquele elogio tão direto. Seon-woo apoia o rosto na mão e sorri levemente com as bochechas coradas pela declaração dele. Por outro lado, Jin-Yong surta internamente se questionando o que deu nele para falar aquilo em voz alta. Jason reaparece apontando de forma analítica que o jovem caiu direto na armadilha da garota novamente. O amigo imaginário brinca com o elogio enquanto o garoto implora desesperado por ajuda sobre o que fazer. Jason diz que ele deve resolver isso sozinho, deixando o amigo ainda mais desesperado por socorro. O garoto
garoto se arrepende amargamente do que disse, sabendo que tentar consertar só pioraria as coisas. Seon permanece em silêncio, mas seu rosto entrega que ela adorou ouvir aquelas palavras dele. Ela apoia a bochecha na mão e olha para o garoto com um semblante extremamente dócil e meigo. A garota agradece, sinceramente, pelo elogio, deixando ele paralisado com a reação tão suave dela. Ela pergunta se ele disse aquilo para agradá-la, e o jovem se surpreende por ela relevar o ocorrido. Com um sorriso, ela comenta que elogios são sempre ótimos de se ouvir, e ele concorda meio sem jeito. Seon-woo diz que sempre ouve outras meninas elogiando ele por ser legal e sexy, o que o assusta bastante. Ele gesticula e nega tudo de forma desesperada, afirmando que não é nada daquilo que dizem. A jovem chega mais perto e diz que, na opinião dela, as garotas que dizem isso não estão erradas. Totalmente sem graça, Jin-young pergunta gaguejando em qual sentido ela acha que eles estão certos. Ela abre um sorriso misterioso e se prepara para revelar o que realmente pensa sobre o rapaz. Jin-young imediatamente se recorda do momento constrangedor em que apareceu sem camisa diante dela. Seon-woo levanta a mão para cochichar bem perto do ouvido dele com uma expressão provocativa. Ela se inclina e sussurra que acha ele atraente, e em absolutamente todos os sentidos possíveis. O garoto fica em completo choque de bochechas vermelhas ao ouvir aquela revelação tão audaciosa. Ela continua encarando o rapaz com um brilho divertido nos olhos, aproveitando o impacto que causou. Um colega chama Jin-young, avisando que o segundo tempo vai começar cortando aquele clima íntimo. Ele se levanta sobressaltado para voltar ao campo de futebol, ainda digerindo o que acabou de ouvir. Seon-woo acena de longe, com um sorriso bem aberto e grita, desejando boa sorte para ele fazer um gol. O rapaz fica paralisado no meio do gramado, enquanto os outros jogadores o apressam para começar. Mentalmente, ele conversa com seu amigo imaginário, dizendo que não sabe explicar o que está sentindo. Jin-young lembra que estava sem ânimo no início, mas agora corre em direção à bola com toda determinação. Ele dribla os adversários com extrema facilidade, sentindo seu corpo incrivelmente leve e ágil. Jason aparece de braços cruzados, rindo e se perguntando de forma sarcástica o motivo de tanta energia. O guerreiro imaginário afirma com bom humor que Jin-young, no fundo, já sabe muito bem a resposta. Ele aponta que toda essa disposição repentina acontece unicamente pelo fato de Seon-woo estar assistindo Jason hesita um pouco, e diz que o que vai falar vai contra os seus próprios conselhos dados anteriormente. Com um sorriso cúmplice, o guerreiro dá a entender que talvez valha a pena abrir uma exceção dessa vez. Com força total, o chute de Jin-young acerta em cheio ângulo sem dar qualquer chance de defesa. O grandalhão voa na bola, mas não alcança, e Jason conclui que as fantasias do rapaz não são tão ruins assim. O time comemora o golaço e todos elogiam o chute potente que garantiu o ponto da vitória. Jin-young abre um belo sorriso e ri de felicidade, sentindo-se extremamente realizado e confiante. Sentada na arquibancada, Seon-woo assiste a tudo muito contente ao ver o sucesso de seu amigo no campo. Ela sorri de olhos fechados, irradiando uma aura doce e extremamente feliz pela vitória do rapaz. O céu limpo coroa o final de um dia letivo perfeito que com certeza deixará boas memórias neles. A professora passa por perto observando os dois conversando e pensa consigo mesma que Jin-young tem muita sorte. No dia seguinte, a rotina recomeça na escola, com as aulas voltando ao seu fluxo normal de sempre. Mais tarde, Jin-young chega em sua residência cansado após o término de mais um longo dia letivo. Ele escuta de repente uma discussão vinda da cozinha e curioso para ouvir o que está havendo. Seus pais estão à mesa jantando e discutindo porque o pai terá que trabalhar no fim de semana e cancelar o passeio. A mãe reclama sobre os ingressos perdidos, mas logo o pai nota a chegada do filho e interrompe a conversa. Pela manhã, o rapaz se prepara para sair e sua mãe, carinhosa, pergunta se ele já tomou o café da manhã. Ele diz que vai apenas comer algo rápido no caminho, mas a mãe insiste que ele deveria se alimentar direito. Embora admita para si, mesmo que está com bastante fome, ele ainda hesita em se sentar ali com eles. Jin-young confessa que comer na presença de seu pai rígido ainda causa uma sensação muito desconfortável. Jason surge comendo um banquete elegante e aconselha o garoto a se alimentar bem para se manter saudável. A mãe mostra 2 ingressos que ganhou de um vizinho e convida o marido para saírem juntos no fim de semana. Ela estende os ingressos de teatro para Jin-young, sugerindo que ele vá assistir com algum amigo do
colégio. Ela lamenta que o pai terá que trabalhar e o homem finge não se importar pigarreando enquanto continua comendo. Jin-Young fita os 2 ingressos de teatro em suas mãos, pensativo sobre o que fazer com eles. O garoto se pergunta imediatamente com quem ele deveria ir ao passeio no fim de semana. Um de seus amigos se desculpa dizendo que provavelmente vai ficar doente, bem no dia da peça. Outro colega recusa o convite, explicando que já tem compromissos urgentes marcados com seu clube. Até mesmo o goleiro Gyumi descarta a ideia, afirmando que teatro não faz muito o seu estilo. Jin-Young fica bastante frustrado ao ver todas as suas primeiras opções recusando o convite. Ele comenta brincando que achava que o goleiro preferia animes e que por isso não aceitaria. Gyumi fica indignado com o comentário e rebate dizendo que sequer assiste a esse tipo de desenho. O grandalhão se despede, avisando que está indo até a lanchonete e deixa o rapaz pensativo para trás. Ele se pergunta por que presumiu de forma tão automática que o colega gostava daquelas animações. Jason surge pontuando de forma sábia que os estereótipos que criamos na mente podem ser assustadores. O amigo imaginário questiona o que o garoto fará agora que todas as suas opções o rejeitaram. Jin-Young dá uma risada sem graça, fingindo não se importar, enquanto tenta bolar um novo plano. Jason o encara com bastante seriedade e exige que ele seja completamente honesto consigo mesmo. O guerreiro pergunta diretamente se o verdadeiro desejo dele não é convidar Seon-woo para o passeio. Jason diz que antes ele era dominado pelo medo, mas que agora só consegue pensar na garota de quem gosta. O amigo invisível aconselha que chegou o momento ideal para o garoto tomar uma atitude de verdade. De repente, a professora Han-Yeol o chama, interrompendo de forma abrupta os seus pensamentos. Ela cruza os braços com um olhar severo e pergunta se ele não pretende cumprimentar sua professora. O garoto se desculpa assustado e ela comenta que já imaginava, pois ele andava falando sozinho. Com um tal irônico, ela pergunta se ele costuma criar amigos imaginários para ficar conversando. Jin-Young entra em pânico total, se perguntando como ela poderia saber da existência de Jason. Os dois decidem se sentar em um banco do pátio para conversar de forma mais tranquila e reservada. Ela pergunta de forma direta se existe alguma menina que ele queira levar para assistir à peça. A professora menciona que Seon-woo é bastante popular e o rapaz toma um tremendo susto com a revelação, totalmente corado e gaguejando. Ele questiona desesperado como ela descobriu que se tratava dela. Ela revela, rindo, que ouviu os dois cochichando no dia anterior e até imita o elogio bobo que ele fez. Han-Yeol muda sua expressão para um tom mais sério e fita o jovem fixamente antes de continuar. Ela vai direto ao ponto e questiona se no fundo ele só tem medo de ser rejeitado pela garota. O rapaz abaixa a cabeça derrotado e confessa timidamente que sim e que aquilo é muito vergonhoso. A mulher explica que convidar uma menina para sair na frente de todos equivale basicamente a um encontro. Ela complementa dizendo que um convite desses, na verdade, funciona quase como uma declaração de amor. Ela se levanta e o chama de moleque covarde enquanto começa a se afastar, deixando o jovem sem entender. Ela dá um sorriso confiante e diz misteriosamente que um dia ele ainda vai agradecê-la muito por isso. De repente, a professora para e chama alto o nome de Seon-woo, que estava passando bem ali por perto. Ela avisa a menina que Jin-Young tem algo muito importante para dizer e manda ela ir falar com ele. Jin-Young entra em desespero total, sem entender por que a professora aprontou uma coisa dessas com ele. Para piorar, a mulher revela direto que o rapaz quer convidá-la para ir ao teatro no fim de semana. A amiga de Seon-woo cai na gargalhada e zomba, dizendo que ele foi covarde por usar a professora para convidar Han-Yeol, se afasta acenando e manda a garota ir logo conversar com Jin-Young para resolverem isso. Seon-woo caminha alegremente em direção ao garoto, acenando enquanto ele só deseja sumir dali. Ele lembra da professora, dizendo que aquele convite direto equivalia a um pedido de namoro. Com um sorriso deslumbrante, Seon-woo pergunta cara a cara se ele gostaria de ir ao teatro acompanhado dela. O rapaz fica totalmente paralisado e sem fôlego diante daquela pergunta tão direta e doce, e ele tenta formular alguma palavra, mas sua mente entra em pânico completa. Com a proximidade dela, quase sem pensar, Jin-Young apenas balbucia que sim, aceitando o convite que parecia uma declaração. O fim de semana finalmente chega e o jovem aparece arrumado, esperando por ela no local combinado. Jason aparece de surpresa em seu ombro, apontando que ele realmente conseguiu marcar o encontro com Seon-woo. O garoto admite que agiu por puro impulso, mas agradece mentalmente pela forcinha que a professora deu. Ele pergunta se não está estranho com as novas lentes de contato e o guerreiro elogia o visual do rapaz. Jason diz seriamente que o visual não é a parte mais importante no momento, deixando o rapaz tenso. O amigo imaginário pergunta de forma muito direta que tipo de relacionamento ele realmente deseja ter com Seon-woo. Jason o encara a sério e afirma que o jovem precisa tomar essa importante decisão
decisão, agora mesmo, o guerreiro diz que está óbvio que o rapaz nutre sentimentos românticos bem fortes pela garota. Ele pontua que após o convite, ela já deve ter percebido a intenção dele em algum nível. Jason relembra o garoto de que ele possui um pânico extremo e quase incontrolável de ser rejeitado. Ele alerta que se aproximar dela sem cuidado pode trazer à tona todo aquele pesadelo do passado de volta. O guerreiro aconselha que esquecer esses sentimentos agora seria a forma mais segura de evitar a rejeição. O rapaz fica triste e se pergunta como seria possível simplesmente apagar um sentimento que já existe. Jason o encara profundamente e lembra o jovem de que ele já fez exatamente isso no passado. O guerreiro sugere que o rapaz use sua antiga tática de enxergar Seong-woo apenas como uma estátua de pedra. Com um semblante sério, Jason se prepara para dar o seu veredito final sobre as escolhas do garoto. Ele diz que se Jin-young quiser fugir e vê-la como pedra, ele dará conselhos apropriados para essa covardia. De repente, Seong-woo aparece atravessando a rua, vestindo roupas casuais, incrivelmente lindas e charmosas. O garoto fica paralisado e totalmente corado. Diante da beleza radiante de Seong-woo que acabou de chegar, Jason diz que se ele escolher enfrentar o trauma, ele como amigo fará de tudo para ajudá-lo a conquistá-la. A garota o fita com um sorriso doce e acolhedor, esperando pacientemente por alguma reação do rapaz. Os dois ficam de pé, um de frente para o outro, sob a suave e aconchegante luz do sol no meio da rua. Jin-young lembra que a rejeição é algo doloroso, pelo qual quase todo mundo acaba passando uma vez na vida. Ele se recorda com pesar de quando foi dolorosamente rejeitado por sua primeira paixão de infância. Ele recorda o conselho valioso de Jason para fingir que todas as garotas eram apenas estátuas de pedra. Ele reflete que quando um casal passa um tempo junto, é natural que surjam fortes sentimentos de carinho, mas ver as mulheres como pedras afastava qualquer desejo de aproximação, facilitando muito a vida dele. Mesmo sabendo que a rejeição faz parte da vida de todos, ele ainda se sente incapaz de lidar com ela. O garoto admite para si mesmo que tem um medo absoluto e paralisante de passar por tudo aquilo de novo. A cena corta de volta para o presente, mostrando a bela fachada da cafeteria onde os dois se encontraram. Seong-woo acha divertido ver Jin-young bebendo café expresso e brinca dizendo que ele parece muito maduro. Ele fica sem graça e tenta se explicar, sabendo que só pediu aquela bebida por ser a mais barata do menu. Seong-woo comenta empolgada que falta 1 hora para a peça começar e diz que está muito ansiosa para o passeio. Enquanto bebe um gole, Jin-young ri amarelo e sua mente volta a focar nos conselhos sérios dados por Jason. Ele pondera se tratá-la como pedra destruiria seus sentimentos, evitando que ele sofresse uma rejeição futura, mas ele sabe que se decidir se aproximar de Seong-woo, terá que enfrentar todo o seu trauma de frente. Olhando para sua xícara com tristeza, ele se questiona se alguém tão frágil seria capaz de conseguir isso. Afinal, ele passou anos dependendo desse mecanismo de defesa de transformar todas as garotas em pedra. Seong-woo o tira do transe perguntando de repente o que se passa na cabeça dele, fazendo o rapaz se assustar. O garoto inventa a desculpa de que viajou nos pensamentos porque achou o gosto do café expresso horrível. A garota sorri e o acusa de mentiroso, dizendo que dava pra ver que ele pensava em outra coisa importante. Ela finge estar brava por ele ignorá-la e reclama que ele deveria ter pedido um chocolate bem doce em vez disso. De repente, Seong-woo diz que demorou 2 horas e Jin-young a encara confuso, sem entender a frase dela. Ela revela que esse foi o tempo exato que levou para se maquiar e se preparar para se encontrar com ele, e que passou horas escolhendo a melhor roupa, apenas para garantir que estaria perfeita para o passeio. Jin-young fica chocado ao ouvi-la confessar que fez tudo isso por ele, e ela pede para ele não viajar mais. Com um olhar meigo e bastante carinhoso, ela pede docemente para ele prestar atenção apenas nela. O garoto se sente culpado por ter sido tão rude ao se desligar da conversa com ela bem ali na mesa. Ela se levanta animada e diz que o perdoa dessa vez, porque ele está pagando os ingressos do passeio. Seong-woo avisa que o tempo deles acabou e o rapaz se levanta rapidamente para acompanhá-la até o teatro. Ele resolve deixar todos os seus medos de lado por enquanto, focando apenas em aproveitar o momento com ela. A cena muda para o palco do teatro, mostrando a peça começando diante de todo o público presente. A atriz principal atua de forma muito dramática, interpretando o famoso papel de Julieta no palco. O ator que faz o Romeu responde de um jeito cômico que esse é o nome dele porque a mãe dele o escolheu. No palco, o ator continua sua interpretação de Romeu, discutindo de forma caricata com a Julieta. Na plateia, tanto o Seong-woo quanto o Jin-young estão visivelmente entediados e achando a peça muito sonolenta. Depois eles vão até uma máquina de pelúcia e o garoto se oferece para tentar pegar um ursinho fofo pra ela. Ele acaba gastando bastante dinheiro na máquina sem
sucesso. Enquanto Seon-woo se diverte rindo dele no karaokê, Jin-young canta super desafinado de forma engraçada, divertindo a garota que bate palmas feliz. Na hora do jantar, ela é muito gentil e corta a comida dele para que ele possa se alimentar melhor. Caminhando juntos à noite, ela puxa assunto e pergunta sobre a relação dele com uma amiga em comum. Eles continuam conversando animadamente e compartilhando risadas sinceras ao longo do caminho. De volta, o passeio flui com extrema naturalidade, com os dois aproveitando muito a companhia um do outro. Seon-woo solta um suspiro aliviado, comentando que aquele dia foi incrivelmente divertido para ela. Ela agradece carinhosamente por ele tê-la acompanhado até em casa, e o garoto responde que foi um prazer. Ela se despede mandando ele ir com cuidado, e Jin-young apenas confirma com um aceno tímido de cabeça. Seon-woo se vira e percebe que ele ainda continua ali parado, com uma expressão hesitante no rosto. Ela pergunta se há algo que ele queira falar, já que ele parece estar muito nervoso e sem jeito. Jin-young gagueja, tentando criar coragem para dizer o quanto aquele encontro foi incrível para ele, e que seu maior desejo era poder sair a sós com ela novamente para se divertirem do mesmo jeito. O rapaz queria confessar de uma vez que esperava muito que ela aceitasse um próximo encontro deles. Seon-woo o encara intrigada, esperando pelas palavras dele, enquanto ele tenta vencer a timidez. Porém, a insegurança fala mais alto, e o garoto apenas solta uma risada amarela sem graça. Ele apenas grita que haverá na escola e foge apressado, deixando a menina totalmente confusa. Seon-woo se irrita de brincadeira e bate nele com a bolsa, reclamando que ele a deixou tensa à toa. Em seguida, ela corre alegremente em direção ao portão, acenando um tchau definitivo para ele. Jin-young fica sozinho na calçada escura, sentindo um enorme peso no peito por não ter tido coragem de dizer que queria vê-la de novo. Parecia uma tarefa simples, mas a insegurança foi insuportável. Ele percebe que o pânico de sofrer uma terrível rejeição ainda comanda as suas atitudes mais íntimas. Só de imaginar ela inventando uma desculpa educada para recusar um novo convite o deixa apavorado. Jin-young conclui que manter a distância é o caminho mais seguro para evitar se machucar futuramente. Ele cogita que Seon-woo talvez só tenha aceitado aquele passeio por pura obrigação cobrada pela professora, com medo de repetir o Irish V. Fracasso de anos atrás, ele decide que precisa resgatar seu antigo escudo mental. O garoto decide que com bastante esforço conseguirá enxergar Seon-woo apenas como uma estátua de pedra. Ele firma esse compromisso consigo mesmo para afastar os sentimentos antes que a amizade avance mais. Mas de repente ele recorda de Seon-woo mandando ele pedir outra coisa que não fosse café na próxima vez. Aquela lembrança repentina e doce quebra o seu raciocínio rígido e confunde todo o seu plano de fuga. Ele visualiza na mente a imagem impecável dela parada, sorrindo com carinho para ele no meio da rua. Seon-woo sugerindo de forma fofa que no próximo encontro ele deveria pedir um delicioso chocolate quente. O rapaz fica totalmente atordoado ao perceber que aquela recordação impede qualquer tentativa de bloqueio. Jason reaparece com um sorriso no rosto, observando a batalha interna do rapaz com bastante atenção. Ele pergunta se o amigo realmente vai escolher a covardia de transformar aquela garota linda em pedra. Jason promete apoiar qualquer decisão, mas aponta que fugir dos medos é apenas uma solução temporária. O guerreiro lembra que ele agiu exatamente assim no passado e o chama com afeto para o mundo real. Com o olhar mais focado, Jin-young pergunta ao amigo como ele está aparentando ser naquele momento. O guerreiro pontua com sinceridade que o rapaz permitiu que outra pessoa fizesse o convite por ele. Ele lista todos os erros tímidos do amigo, desde se dispersar no encontro até ter medo de convidá-la de novo. Jason afirma que agora o garoto quer recuar unicamente pelo pânico de ficar íntimo demais de Seon-woo e que a única saída que ele enxerga é voltar à covardia de encará-la como se fosse uma estátua sem vida. O guerreiro pede desculpas pelo tom ríspido, mas deixa claro que está apenas listando os fatos reais. Ele suspira e dá a entender que a situação toda é realmente lamentável para um homem de verdade. Jin-young solta um sorriso amargo e concorda de coração que ele agiu como um tremendo fracassado. De repente, uma imagem de duas mãos se segurando com muito afeto passa pela mente do rapaz. Ele imagina a si mesmo tomando atitude e segurando as mãos de Seon-woo sob a linda luz da noite. Sang-woo fica bastante confusa e solta uma expressão de surpresa ao ouvir o que ele acabou de dizer. Jin-young pede desculpas humildemente e promete que na próxima vez vai levá-la para assistir a uma peça muito melhor. Ele explica de forma sem graça que ela acabou dormindo de tédio e quer se desculpar por isso de alguma maneira. Sang-woo fita o rapaz com os olhos bem abertos e as bochechas coradas diante de tamanha sinceridade do amigo. De repente ela solta
solta uma gargalhada bem gostosa, achando toda aquela situação extremamente fofa e divertida. A garota confessa com um sorriso no rosto que já estava esperando há um tempo por essa atitude dele. Ele se desculpa novamente e garante que no próximo encontro vai levá-la a um lugar muito mais divertido. Jin-young reconhece que o passeio anterior foi tão chato que ela acabou caindo no sono de verdade. Sang-woo escuta aquilo em silêncio com uma expressão surpresa e bochechas levemente coradas. Ela cai na risada de um jeito muito amigável, descontraindo totalmente o clima tenso do momento. A jovem revela alegremente que estava esperando ansiosa para ouvir aquelas palavras sinceras dele. Um silêncio fofo e acolhedor toma conta do ambiente, enquanto os dois se encaram bem de pertinho. Movido pelo impulso do momento, Jin-young toma coragem e segura as mãos de Sang-woo com carinho, mas logo o garoto cai na real e solta uma exclamação de puro nervosismo por sua atitude ousada. Ele começa a gaguejar, pedindo mil desculpas pelo toque repentino, enquanto ela pede calma rindo da cena. Sang-woo diz para ele compartilhar o que está na sua mente e afirma que está ansiosa pelo próximo encontro. Os dois se despedem, desejando de forma carinhosa que o outro chegue bem e em segurança em casa. Enquanto ela se afasta, caminhando de volta, o rapaz coloca a mão no peito, sentindo o coração acelerado. Sang-woo segue seu caminho com um olhar pensativo e uma expressão mais séria no rosto. Pouco depois, ela abre um sorriso doce e cheio de expectativa, demonstrando ter gostado do momento. No dia seguinte, a rotina escolar recomeça com um clima bem ensolarado e tranquilo. No colégio, Jin-young aparece ofegante, soltando o ar com bastante dificuldade devido ao esforço que está fazendo. O rapaz está se exercitando intensamente em uma barra de ferro fixa no parquinho sob a luz do dia. Ele conta as repetições mentalmente e reflete que costuma malhar sempre que algo o deixa preocupado. Jin-young lembra que prometeu um próximo encontro para Sang-woo e fica pensativo com o significado disso. O fantasma de Jason elogia a decisão corajosa do amigo de vencer o medo de rejeição para se aproximar dela, mas na prática as coisas não parecem tão simples, e ele se questiona como vai conseguir essa aproximação. Uma garota de casaco rosa se aproxima e pergunta quantas séries de exercícios ainda restam para ele. Ele responde que faltam 3 séries, mas reclama mentalmente que suas articulações doem a cada subida. De repente, a garota de capuz rosa se aproxima por trás dele, chamando-o de moleque em tom brincalhão. Jin-young toma um baita susto com a aparição surpresa e grita, perguntando quem ela é de verdade. A garota se afasta rindo com simpatia e se apresenta calmamente, revelando que seu nome é Suk-young. Suk-young sorri animada, comentando que é uma grande coincidência e acabar esbarrando com ele ali. Jin-young fica confuso ao ouvir o nome dela e tenta resgatar de onde conhece a garota de casaco rosa. Ele se lembra que ela é a amiga de Sang-woo e reconhece o curioso formato de pedra de seu rosto. Suk-young pede com insistência para ele fazer mais uma rodada de flexões na barra, igual ao que fazia antes. Jin-young fica meio sem jeito, mas acaba concordando com o pedido inusitado e se posiciona na barra fixa. Mas assim que ele começa a se erguer, a garota solta um grito escandaloso de puro espanto. Suk-young dá um chute voador certeiro nele, perguntando quem diabos faz barra daquele jeito tão bizarro. O rapaz cai feio no chão de grama e rola de dor, sentindo o impacto violento do golpe repentino. Jin-young reclama de muita dor enquanto massageia a cabeça e pergunta revoltado o que ela pensa que está fazendo. A garota explica que fazer o exercício daquela forma errada destrói as articulações em vez de dar saúde. Em seguida, ela avisa que vai apenas trocar de roupa e pede para o rapaz esperá-la naquele mesmo lugar. Ele fica totalmente sem entender nada, reclamando que ainda tem mais 3 séries de exercícios para concluir. Suk-young insiste com firmeza para ele esperar ali enquanto ela vai se trocar, e ele acaba cedendo confuso. Sozinho novamente, Jin-young tenta processar o que acabou de acontecer, se perguntando qual é o problema daquela garota. Jason observa pensativo a situação de longe e conclui que aquilo representa uma excelente oportunidade. O guerreiro incentiva o garoto, lembrando da clássica estratégia militar sobre conhecer a si mesmo e o inimigo. O rapaz concorda, lembrando que na última vez eles conseguiram informações valiosas sobre Sang-woo com o gordinho. Jason explica que antes a meta era não se deixar levar pelo charme dela, mas que agora o objetivo mudou. Jin-young entende que deve perguntar sobre Sang-woo para Suk-young de forma bem sutil e natural. Jason comenta que ela certamente vai ser de muito mais ajuda do que aquele gordinho do colégio. Não demora muito e a garota retorna ao parquinho usando roupas muito mais confortáveis para treinar. Ele pergunta curioso o que exatamente mudou no visual dela, já que o casaco rosa continua exatamente o mesmo. O rapaz fica irritado e pergunta se ela está querendo brigar depois de ser chamado novamente de pedra. Suk-young ignora a provocação e insiste para ele fazer apenas uma flexão para ela avaliar sua postura.
Jin Yong toma a iniciativa e pergunta de forma direta se ela realmente é muito próxima de Sang-woo. Ela confirma que sim e fica confusa com o assunto repentino, até que finalmente compreende tudo. A garota joga na cara que ele gosta da Sang-woo e deixa o rapaz totalmente sem reação com a descoberta. Ele tenta disfarçar o nervosismo, dizendo que é apenas curiosidade, mas ela não cai nessa desculpa barata. Ela brinca dizendo que até uma galinha passando na rua conseguiria perceber que ele está caidinho por ela. Para a surpresa de todos, uma galinha realmente surge balançando a cabeça e confirmando a piada dela. A jovem alerta seriamente que conquistar o coração de Sang-woo não vai ser uma tarefa nada simples. Ela concorda que a popularidade faz parte da dificuldade, mas deixa claro que há algo a mais nessa história. Soo-kyung explica com um olhar reflexivo que a amiga costuma ser uma pessoa bastante misteriosa no dia a dia. Ela revela que Sang-woo é sempre muito amigável com todos na escola e que é super fácil conviver com ela. Embora as duas passem a maior parte do tempo juntas no colégio, ainda existe algo que a incomoda. A garota confessa que mesmo sendo melhores amigas, ela não faz ideia do que realmente passa na cabeça de Sang-woo. Ela explica que não importa o quanto elas brinquem ou conversem, a amiga quase nunca toca em assuntos pessoais. Soo-kyung desabafa que às vezes sente como se a colega estivesse guardando uma enorme quantidade de segredos. Ela se gaba de ser a amiga mais próxima, mas avisa para o rapaz se preparar para ter o coração bagunçado de Jin-yong. Ele fica pensativo ao lembrar que o outro colega também usou a palavra misteriosa para descrever a garota. Enquanto é apressado para voltar aos exercícios, ele reflete que nunca sentiu esse lado misterioso nela. Soo-kyung dá outro chute certeiro no rapaz, mandando ele parar de viajar e se focar no treino de uma vez. Com dores, o rapaz questiona por que ela o obriga a fazer isso e pergunta se ela é realmente boa em esportes. Ele pergunta se parece fraco aos olhos dela, mas recebe apenas mais uma. Em comparação com uma pedra cinzenta, a garota solta um sorriso confiante e começa a abrir o zíper do seu casaco rosa para provar seu ponto. Ela tira o casaco revelando que, apesar de parecer comum, é extremamente atlética e boa em atividades físicas. Soo-kyung esbanja um físico muito bem definido e brinca de forma provocativa para ele não se apaixonar por ela. Jin-yong fica completamente paralisado e de boca aberta ao encarar o corpo atlético da garota de perto. Na imaginação do rapaz, ela continua parecendo uma grande estátua de pedra esculpida em trajes de ginástica. Ele comenta sem graça que ela é cheia de si, mas a jovem apenas concorda alegremente com o elogio indireto. Enquanto isso, no parque, várias pessoas caminham tranquilamente, incluindo a própria Sang-woo, que passeia por ali. Sang-woo caminha segurando uma sacola plástica branca, com algumas compras que acabou de fazer no mercado. Ela veste roupas de treino confortáveis com um boné escuro, enquanto aproveita o dia ensolarado ao ar livre. De repente, ela escuta vozes conhecidas vindo de longe e para o passo com uma expressão bastante curiosa. Duas estudantes passam conversando animadas sobre o professor de educação física ser secretamente muito bonito. Sang-woo abaixa um pouco o boné ao perceber que as duas fofoqueiras são na verdade colegas de sua própria classe. Elas continuam comentando sobre o suposto interesse do professor em outra docente enquanto passam direto por ela. Sang-woo segue seu caminho em silêncio absoluto, fingindo não prestar atenção na conversa alheia que acabou de ouvir. A jovem solta um longo suspiro cansado, mas logo escuta a voz de Soo-kyung gritando ordens de treinamento ali perto. Intrigada com os gritos familiares, ela se vira na direção do som para descobrir o que está acontecendo. Ela avista Soo-kyung dando instruções rígidas, enquanto o rapaz sofre para fazer exercícios na barra de ferro. Sang-woo observa a cena com atenção, vendo o desespero do amigo e implorando por misericórdia da sua treinadora. O rapaz reúne suas últimas forças e se puxa na barra sob a supervisão atenta e dedicada da amiga de Sang-woo. Ao ver os dois interagindo de forma tão divertida, Sang-woo não consegue evitar de abrir um sorriso bem doce. Soo-kyung perde a paciência com a execução ruim e empurra o garoto para o lado para demonstrar a técnica correta. Ela segura a barra de ferro com firmeza, mostrando a pegada ideal que ele deve utilizar para não se lesionar. Em seguida, ela executa a flexão com facilidade, usando a força das costas e exibindo seus músculos definidos. Ela completa o movimento de forma limpa e impecável, mostrando que entende perfeitamente de educação física. Soo-kyung reclama com Jin-yong, dizendo que o exercício é fácil e não entende por que ele acha tão difícil. Jin-yong fica impressionado ao ver a facilidade com que Soo-kyung se mantém pendurada na barra de ferro. Nesse momento, Sang-woo aparece elogiando Soo-kyung e acaba assustando Jin-yong, que não esperava por ela ali. Soo-kyung fica toda feliz ao ver a amiga e grita o nome de Sang-woo, enquanto a
acena alegremente para ela. Jin-young se pergunta o que Sun-woo está fazendo ali e pensa em como ela sempre surge do absoluto nada. Suk-young explica que estava apenas ensinando Jin-young a fazer barra e Sun-woo brinca que ela adora dar conselhos. Suk-young repara em um galo ali perto e Sun-woo acha o bicho bem fofinho enquanto Jin-young diz que não sabe de onde ele veio. Sun-woo continua encarando o animal, bem pensativa, enquanto os outros conversam ao seu redor. Jin-young cumprimenta Sun-woo de um jeito meio tímido e ela responde de forma simpática. Acenando de volta, Jin-young observa as duas garotas penduradas na barra e diz que até mesmo ficar parado ali é difícil para ele. Jin-young lembra que Sun-woo tem anemia e ela pergunta se ele está zombando dela, fazendo o garoto pedir desculpas. Suk-young convida Sun-woo para tentar fazer as flexões de braço e se oferece para dar uma ajuda levantando ela. Suk-young então pede para Jin-young ficar na frente delas e contar as repetições do exercício. E ele concorda. Suk-young apoia Sun-woo pela cintura e diz para ela subir devagar, sem ter medo, enquanto Jin-young observa de frente. Sun-woo tenta se puxar na barra e percebe que o exercício é extremamente pesado mesmo com a ajuda da amiga. De repente, Sun-woo arregala os olhos ao perceber algo estranho acontecendo bem naquele momento. Ela nota que Jin-young está parado bem na frente, olhando fixamente em sua direção com uma cara pensativa. O garoto continua encarando Sun-woo sem desviar o olhar por um segundo sequer, deixando o clima meio tenso. Sun-woo começa a ficar extremamente vermelha e sem graça com aquela encarada repentina do colega Suk-young e pergunta por que Sun-woo parou de se mover e a pressiona para continuar subindo na barra. Pressionada pela amiga, Sun-woo tenta fazer mais força para se levantar, mesmo estando morta de vergonha. Ela se esforça ao máximo enquanto sente suas bochechas queimarem ainda mais por causa da situação embaraçosa. Na verdade, Jin-young estava apenas brisando e pensando em qual era a daquele galo estranho de antes. Mas Sun-woo não sabe disso e continua sofrendo na barra, completamente constrangida com a suposta encarada do garoto. De repente, as mãos de Sun-woo escorregam do ferro e ela perde totalmente o equilíbrio, assustando todo mundo ali. Ela solta um grito e cai direto por cima de Suk-young, que acaba servindo de amortecedor para a queda da amiga. Jin-young se assusta com o barulho repentino e se vira para ver as duas jogadas no chão, em uma pose bem estranha. Ele se aproxima confuso, perguntando o que houve, enquanto as duas continuam caídas no chão, sem dizer nada. Jin-young diz que avisou para ela não se esforçar por causa da anemia, mas Sun-woo resmunga que não foi por isso. Sun-woo pede desculpas desesperadamente, enquanto Suk-young apenas murmura de dor estirada no chão do parque. Suk-young reclama que Sun-woo estava viajando no meio do treino e que Jin-young nem sequer estava contando as repetições. Com isso, Suk-young acaba perdendo a paciência de vez, deixando os dois amigos completamente aterrorizados com sua raiva. Suk-young ergue Sun-woo no ar com extrema facilidade e ameaça acabar com os dois ali mesmo no parque. Os gritos de desculpas dos dois ecoam bem alto pelo parque enquanto tentam escapar da fúria da garota. O tempo passa e o entardecer chega pintando o céu com tons de laranja por cima daquela vizinhança pacífica. Sun-woo e Jin-young caminham lado a lado, voltando para casa. Sob a luz do pôr do sol, após aquele treino exaustivo, Sun-woo comenta que aquilo a deixou exausta e Jin-young concorda mesmo, sem ter feito praticamente nada o dia todo. Sun-woo sugere sorrindo que seria bom Jin-young aprender alguns exercícios com Suk-young e ele diz que vai pensar. Jin-young reflete que seu plano de conhecer melhor a Sun-woo para bolar uma estratégia não deu muito certo naquele dia, mas ele se divertiu treinando com ela e o mestre Jason concorda dizendo que esses planos devem avançar bem devagar. Ao chegarem em uma esquina, Jin-young avisa que vai seguir por aquele caminho e se despede de Sun-woo amigavelmente. Ele diz que vai indo e a vê na escola amanhã, mas percebe que Sun-woo hesita, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Jin-young pergunta o que houve e se ela queria falar algo, mas Sun-woo fica em silêncio por alguns instantes, encarando ele. Ela acaba desconversando, dizendo que não era nada importante, deixando o garoto bastante curioso e confuso com aquilo. Sun-woo então abre e um sorriso enorme e radiante que deixa o clima entre os dois incrivelmente leve e descontraído. Ela diz que era apenas curiosidade boba e se despede alegremente seguindo seu caminho, enquanto Jin-young dá tchau de volta. O garoto fica parado na rua, se perguntando por que ela falou daquele jeito misterioso e sente seu coração acelerar. Nesse momento, o mestre Jason solta um longo suspiro dramático e Jin-young pergunta o motivo de tanta melancolia do amigo. Jason diz de forma solene que também não entende por completo o coração de uma mulher, mas percebe algo bem óbvio ali. Ele afirma ter a nítida impressão de que Jin-young acabou de dar a resposta errada, deixando o garoto sem entender nada.